Palmeiras ontem colocou a bola no chão, trocou passes, teve triangulação, tudo aquilo que a gente cobrava desse time do Palmeiras. Tem jogadores técnicos, tem Marlon Freitas que carimba todas as jogadas, tem Andréas Pereira, tem Maurício. É que agora saiu o Veiga, mas até pouco tempo tinha o Veiga, o Felipe Anderson, que agora com mais uma lesão aí, está afastado dos gramados, mas são jogadores que sabem trabalhar a bola. Então não tinha necessidade do Palmeiras ficar todo momento com esse passe longo, com esse chutão para frente do Carlos Miguel. E ontem a gente viu mais repertório do Palmeiras. Só que também fica a pergunta, será que o Palmeiras vai conseguir esse desempenho contra o Corinthians no derby? Tem essa pergunta também, Bruno Prado. Muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O Palmeiras, ele é um time forte, né? Eu acho que, assim como todos, né, e a gente depois vai falar do Flamengo, acho que às vezes as cobranças são muito fora do tom, assim, muito... totalmente... o Palmeiras ano passado, fica uma decepção porque queria ganhar as principais competições, não ganhou. Ele foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro e teve momentos que jogou bem. Na reta final ele caiu, é verdade, teve um momento de queda. Mas ele teve momentos que jogou um bom futebol e no final caiu. Aí pode ser por questão física, por questão emocional, por questões táticas, coisas que acontecem num time de futebol. Mas o Palmeiras é um time forte, competitivo e tem momentos que ele consegue jogar melhor. Esse ano, por exemplo, já tem cobrança em tudo que é time e não tem... O ano está começando, né? São poucos jogos, são 6 jogos no Paulista, no caso do Palmeiras, 2 no Brasileiro, são 8 em menos de um mês. O Campeonato Paulista começou dia 10 de janeiro, então não tem nem um mês, já tem 8 jogos, jogo em cima de jogo, ninguém teve pré-temporada direito, os times estão se montando ainda, o Palmeiras ainda pode trazer novos jogadores, outros times também podem trazer novos jogadores. Essa dupla Marlon Freitas e Andréas Pereira, que dá mais qualidade no passe, na saída de bola, facilita um jogo com a bola no chão, porque eles têm essa característica, eles têm essa qualidade. Acho que ontem foi o terceiro jogo deles juntos, ou segundo, eles praticamente não jogaram juntos. Então, é um time que ainda está se formando, ainda está tentando se ajustar. No último jogo com o Atlético Mineiro no Brasileiro, por exemplo, o Vitor Roque estava fora, ele entrou durante o jogo e fez o gol, ele começa no banco, entra e faz o gol. Aí no fim de semana no Paulista contra o Botafogo em Ribeirão, um time reserva do Palmeiras que jogou muito mal, que podia jogar melhor, só que não tem jeito, no nosso calendário tem alguns jogos que você tem que descartar. E o Palmeiras meio que descartou o jogo do fim de semana. Claro, poderia ter feito um jogo melhor, mesmo com aqueles atletas que estavam em campo. Poderia, o jogo foi bem ruim mesmo. Só que não tem como você jogar bem sempre, usar sempre os mesmos jogadores. Você vai colocar reservas. O Cruzeiro, que é outro time que já está super pressionado. 2 das derrotas que entram nas estatísticas, contra o Pouso Alegre e contra o Democrata, foram times reservas. Foram meio jogos que o Cruzeiro descartou. Só que o problema é que normalmente você descarta no estadual algum jogo, porque você tem que descartar, porque não tem como, você não tem a preparação adequada para jogar toda hora, e já são 8 jogos para quase todos os times aí de quarta e domingo, com menos de um mês de temporada. Então, mas quando você descarta um jogo de estadual, os mesmos que vão dizer que o estadual não vale nada, se você só ganhar o estadual, eles vão te cobrar porque você perdeu um jogo no estadual que não vale nada. Assim, é uma coisa meio maluca isso. O Palmeiras no estadual, ele perdeu para o Botafogo em Ribeirão. O que mudou? Nada. Ele é o segundo colocado do campeonato, ele já está classificado, ele só está um ponto atrás do líder do campeonato. E se ele classificar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não vai mudar nada. Ele vai para o mata-mata do mesmo jeito e pode ganhar ou perder do mesmo jeito. Então, assim, é um começo de temporada. E aí eu não falo especificamente do Palmeiras, é de todo mundo. Já teve cobrança no São Paulo, já teve cobrança no Cruzeiro, já teve no Flamengo, já teve no Santos. O Corinthians, ele não teve porque ele ganhou uma Supercopa. Se daqui a pouco ele ficar 2, 3 jogos sem perder, vão começar a cornetar também no Corinthians. Então, assim, é meio tudo muito precipitado. O Palmeiras ontem fez um grande jogo, o que não quer dizer que daqui para frente todos os jogos do Palmeiras serão nesse nível. O Palmeiras vai fazer jogo ruim de novo, não digo no domingo, mas ele vai fazer. Ele domingo pode jogar bem, aí no outro meio de semana pelo Brasileiro ele vai jogar mal, aí depois ele joga bem de novo. Ele vai ter os seus altos e baixos. Então, ontem foi um jogo que a bola parada destravou, e a bola parada ela destrava muitos jogos no mundo inteiro, não só aqui. O Palmeiras
Até em 2022, que acho que foi o momento de melhor futebol apresentado com o Abel, os dois zagueiros que ontem fizeram gols, Gomes e Murilo, fizeram muitos gols em 2022. Acho que os dois ultrapassaram os 10 gols na temporada. E claro que em muitos jogos isso ajudou, destravou, tirou o adversário de trás. Também no emocional do adversário mexeu. Uma coisa é você defender um 0-0, outra coisa é você jogar já com 1-0 contra ou com 2-0 contra. Isso facilita para abrir o caminho para uma goleada, como aconteceu. Então ontem foi um grande jogo. O Palmeiras tem capacidade de fazer jogos nesse nível outras vezes e vai fazer vários assim durante o ano, mas vai fazer jogo ruim também. Ele não vai fazer todos os jogos bons. E isso que tem que ter um equilíbrio aí, né? Que daqui a pouco o Palmeiras joga mal de novo, agora já está tudo uma porcaria. Aí ele joga bem, agora é fantástico. Não, vai ser um time que vai ganhar mais do que perder, como tem sido sempre. É um time que perde pouco e que vai ser competitivo. E que em alguns jogos vai ter um brilho maior, em outros jogos não vai conseguir, mas ele vai brigar pelos títulos de novo, como ele sempre briga. Foi o primeiro jogo da dupla Flaco-Roque iniciando em 2026, os dois juntos, né? Porque o Abel, em alguns momentos ali, chegou a tirar o Vitor Roque do banco e ter os dois, mas iniciando o jogo foi a primeira vez aí da dupla Flaco-Roque nesta temporada, porque no ano passado, juntos, fizeram 45 gols. O Vitor Roque já marcou contra o Galo, o Flaco fez também contra o Atlético Mineiro, mas ontem foi 5-1 sem ter nenhum gol direto dos dois, né? O Gomes foi às redes, Murilo. O Gomes tem 44 gols com a camisa do Palmeiras, que é um feito impressionante. Ele igualou o Gustavo Scarpa como o 7º maior artilheiro do Palmeiras no século. 44 gols Scarpa, 44 gols Gustavo Gomes. E o Murilo alcançou o Kleber, zagueiro Kleber, ali no ranking dos maiores zagueiros artilheiros do Palmeiras. E a cobrança pelos reforços no Palmeiras, mercado do Verdão, a gente sabe, muito mais movimentado nas saídas do que nas chegadas. Aníbal Moreno foi para o River Plate, o Everton no Grêmio, o Rafael Veiga agora no futebol mexicano, Mikael e Facundo retornaram aos Estados Unidos e de contratação o Marlon Freitas. Mas o Palmeiras se aproximou de John Arias. Ontem eu fiz a cobertura do jogo na Arena Barueri e o Palmeiras estava aguardando um retorno do Wolverhampton a respeito do Arias. Se o Fluminense cobriu ou não a proposta, que o prazo era ontem e o Palmeiras estava aguardando. Até o momento que o Palmeiras deixou o estádio, a delegação do Palmeiras, nenhum retorno. Agora pela manhã mandei algumas mensagens e o GE está publicando agora que o Fluminense não cobriu a proposta do Palmeiras e por isso o Palmeiras tem caminho aberto, tem caminho livre para contratar John Arias do Wolverhampton. Proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros, fazendo a conversão, pouco mais de 150 milhões de reais pelo colombiano de 28 anos, que até 6 meses estava aqui no futebol brasileiro, tem essa passagem pela Premier League, o Wolverhampton será rebaixado, acho que não tem jeito mais, né? Lanterna na competição. É um jogo só. Uma vitória. Uma vitória só, né? Tem 6 pontos, eu tava vendo. Mais da metade do campeonato já passou, então acho que não vai ter como América escapar. de Natal da Inglaterra, né? Lembra do América de Natal que não ganha de ninguém, pô? Lembro. E o clube carioca enviou uma oferta de 20 milhões de euros, a informação do GE, e o clube inglês recusou. E a prioridade é isso, né? A prioridade é você igualar a proposta ou superar a proposta. Como o Fluminense não fez isso, o Palmeiras agora tem caminho livre pelo John Arias. Mauro César está com a gente ao vivo aqui no Bate Pronto desta quinta-feira. Mauro, muito boa tarde. Quero te ouvir a respeito aí dessa chegada, né? Dessa possível chegada de John Arias à academia de futebol. É jogador que chega para mudar o patamar do elenco alviverde, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu prefiro falar sobre isso quando o jogador chegar, tá? Ontem até eu trouxe a informação que eu falei com um colega do The Athletic lá da Inglaterra, hoje não tive contato com ele, e a informação que ele deu, e depois um outro jornalista da Talk Sport, que é uma rádio esportiva da Inglaterra, a informação de ambos é que até ontem de manhã pra gente aqui, começo da tarde pra gente, né? O Wolverhampton não tinha aceitado proposta alguma. Então, assim, não estou dizendo que o jogador não vai ser contratado, mas eu acho que é melhor a gente ter um pouco de calma para se aprofundar nesse tema, porque hoje em dia qualquer agente de jogador, qualquer assessor de jogador emplaca qualquer coisa, a imprensa toda compra. Quando fechar, a gente pode discutir isso. Antes é ficar colocando a azeitona na empada alheia, porque a gente está percebendo isso muito claramente.
muito claramente. Não estou dizendo que o jogador não venha, sabe que o Palmeiras tem interesse, o Palmeiras faz proposta. Agora, já disseram há 2 dias que o clube aceitou. Aí os setoristas do clube lá falam que o clube não aceitou a proposta, né, que talvez aceitasse dependendo do valor. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para contratar o jogador, mas para a gente se aprofundar nessa discussão, ele tem que ser contratado. O que está acontecendo hoje demais isso? A mídia é facilmente manipulada por qualquer agente, qualquer assessor, qualquer pessoa que distribua esse tipo de informação. Todo mundo repete. Vou te dar um exemplo. Ontem o Flamengo empata no Maracanã. Eu estava lá com o Internacional numa fraquíssima partida, talvez a pior do time nessa má sequência. Acaba a entrevista do técnico Felipe Luiz, aparece o Zé Boto, o diretor do Flamengo. Aí correm lá os repórteres, youtubers, todo mundo corre na direção dele. Eu peguei e fui embora. Chovia pra caramba aqui, tomei meu caminho, né? Depois eu vejo, tentamos contratar o Darwin Nunes, tentamos não sei o quê. Cara, desviou completamente o foco da derrota. Ele conseguiu, ele foi inteligente. Parabéns ao Boto, conseguiu desviar e os companheiros correram todos na direção porque ele jogou. Ele jogou um bumerangue assim, todo mundo foi atrás. Todo mundo foi atrás para ficar falando do que porque tentou. Gente, uma consulta sobre o Darwin Nunes, isso é notícia, isso é um registro. No passado, no tempo que eu aprendi a trabalhar nesse negócio chamado jornalismo, que não tinha internet, era notinha de canto de página. Aí vira manchete, exclusivo, o Flamengo fez uma consulta nem é nada. Consulta nem notícia é um pequeno registro, um bastidorzinho, uma coisa pequena. Hoje tratam como se fosse um furo de reportagem. Esse pessoal não sabe o que é uma verdadeira reportagem, uma matéria, algo consistente. Então, eu não gosto muito de me aprofundar nesse tipo de assunto até que o negócio aconteça. Quando acontecer, a gente pode se aprofundar. O que eu posso dizer é o seguinte, quem contratar o Arias vai ter um jogador excelente e vai se reforçar tremendamente. Agora, se aprofundar mais do que isso, eu acho que é começar a ficar ajudando a criar um movimento que pode ser conveniente para alguns e não é legal. Eu acho que não é o papel da gente, não. Honestamente. Eu concordo com o Mauro, porque se cria uma novela. Tá rolando a negociação, o Palmeiras tem interesse, quer contar com o jogador? Quer. Só que aí se cria toda uma novela. Isso que o Mauro comentou a respeito do Boto, ele também desviou o foco no dia seguinte à derrota na Supercopa do Brasil, na apresentação do Lucas Paquetá, quando ele começa a falar do Vinícius Júnior, né? Ele também desviou o foco pra caramba ali. Aproveitou que os agentes, acho que são os mesmos, né? A empresa que trabalha pro Paquetá é a mesma do Vinícius Júnior, e aí já soltou na coletiva. Vamos trabalhar aí pela transferência do Vini, que já vai acabar o contrato dele lá, o Flamengo não precisa pagar nada. E um monte de gente replicou isso depois, né? E começou a falar numa tentativa de desviar o foco da atuação do Flamengo no dia anterior e, enfim, aquele gol perdido pelo Paquetá. E a gente já vai falar do Flamengo no programa. Mas até a respeito do John Arias, nessa novela que eu estou citando aqui, ontem mesmo, a caminho do estádio, eu recebendo um monte de informação. Porque o Flamengo também entrou na parada pelo John Arias. Até onde eu sei, Mauro, e você também é muito, muito bem informado a respeito do Flamengo, pode até existir o interesse, né? Mas até onde eu sei, o Flamengo, nesses últimos dias, não teve movimentação pelo John Arias. E aí já começaram a criar como se o Flamengo fosse disputar com o Palmeiras o jogador, como se tivesse uma proposta do Flamengo com uma proposta do Palmeiras. Até onde eu sei, essa semana não teve movimentação de John Arias no Flamengo. Isso aí também. Lembra quando o Palmeiras disse que... Não disse, mas alguém vazou, alguém deu, não sei de onde surgiu, que o Palmeiras queria o Bruno Henrique? O que se dizia na época? A maneira de forçar o Flamengo é não querer perder o jogador, renovar de qualquer maneira e gastar mais. É a mesma coisa. Você solta o balão de ensaio, que o Flamengo está interessado no jogador para que o Palmeiras tenha que desembolsar mais dinheiro. Isso é antigo no futebol. Os cartórios faziam isso lá no passado também. Só que hoje está muito fácil. Qualquer coisa que se divulga é tratado como grande notícia. Gente, uma consulta sobre um jogador e o jogador não quer vir no Brasil. Isso é um registro exclusivo. Não é nada. Desculpa. Vocês estão malucos. Vocês estão equivocados, gente. Sabe? Estão fazendo o jogo de quem quer manipular. E criar narrativa e manipular a imprensa. A imprensa e os que não são imprensa, mas têm alcance, que são os caras que têm canal no YouTube, não são jornalistas, mas que se propõem a dar notícia, não sabem lidar com isso, muitos deles, e aí ficam alimentando. É ótimo. Ontem, para o Flamengo, o que era interessante? Consultamos o Darwin Nunes. Flamengo teve interesse no Arias, não sei o quê. Aí você fala menos do quê? Da pífia atuação da equipe, que será tema daqui a pouco no nosso programa. Entendeu? Esse é o caso. Repito, o Palmeiras tem interesse, sabemos disso. O colega da imprensa inglesa não disse que não recebeu a proposta, disse que não havia aceitado até ontem. Tá? Acho que o Palmeiras tem tudo para contratar, mas enquanto a gente ficar discutindo isso com profundidade, a gente fica alimentando uma coisa que no momento é uma possibilidade.
É uma possibilidade. E a gente vai ter muito tempo para falar do João Arias do Palmeiras no momento que se concretizar a negociação. Tá? E a fonte aqui do Brasil dos companheiros me parece que é a mesma. Me parece muito claro que é a mesma. Então, rapidamente, alguém pega, solta isso, todo mundo repercute, repete, e lá fala-se outra coisa. Eu estou até tentando contato hoje com os colegas de lá para saber se temos alguma novidade. Né? Em algum momento é possível que saia essa novidade, que o Palmeiras consiga convencer os ingleses da proposta. Né? E outra coisa, eu não sei como o Fluminense poderia, na situação atual, cobrir uma proposta de 25 milhões de euros. Sinceramente, acho que seria uma inconsequência o Fluminense tentar fazer um negócio desse tipo pela situação do Fluminense. Palmeiras tem uma situação, o Fluminense tem outra. Isso é muito claro. Ontem eu participei da cobertura desse jogo, que teve a transmissão do José Manuel de Barros aqui na Jovem Pan, os comentários do Mauro Betting, reportagens do nosso grande Daniel Lian. E, enfim, conversando lá com pessoas do Palmeiras, os bastidores, a respeito do John Arias. O Palmeiras ontem estava aguardando um retorno do Wolverhampton a respeito dessa possível, né, proposta do Fluminense, se o Fluminense ia cobrir a proposta do Palmeiras ou não. Até o momento que o Palmeiras deixou o estádio, o Palmeiras não tinha recebido nada do Wolverhampton, nenhum retorno do Wolverhampton. Agora, pela manhã, os colegas do GE já dizem que o Fluminense não conseguiu chegar. Né? A informação do GE é que não conseguiu chegar na proposta, e aí o Palmeiras agora está negociando com o jogador. Passou do ponto de negociar com o clube, está negociando com o jogador. Também fiquei sabendo lá que o Nino não vem, mesmo mandando representante para Abu Dhabi, onde o Zenit participa de um torneio amistoso. O Zenit não quer negociar o jogador. O Palmeiras mandou lá um representante para ver se tentava destravar o negócio, sabe, no olho, naquela conversa, olho no olho, para ver se conseguia destravar. Não conseguiu. O Zenit, irredutível, não quer negociar o jogador, então não vai sair negócio. Era a prioridade do Palmeiras para a zaga, o Nino. As conversas rolando desde a virada do ano, faz tempo, não conseguiu. Pelo menos agora não vem. Aí, meio do ano, não sei. Pode ser um outro momento aí, o Zenit pode estar mais disposto a negociar. Não vai rolar. E sobre o Danilo, o que me falaram lá é que o Palmeiras sempre teve interesse. O Palmeiras sempre teve interesse no Danilo. Mas avançou por uma proposta, como teve muita gente que pintou aí ontem, que fez proposta de 8 milhões, 9 milhões. Não, o Palmeiras não fez proposta. E ontem o Textor, né, disse que enviou até um ofício ao Palmeiras, dizendo que não vai negociar o Danilo. O empresário do jogador também se manifestou nas redes sociais, já vou trazer aqui no programa, a respeito aí de um possível movimento, Danilo retornando ao Palmeiras. Mas sobre essas negociações foi o que eu ouvi, a respeito do Arias, do Danilo e do Nino. São esses 3 jogadores ventilados no Palmeiras, Bruno Prado. O que me falaram é que hoje poderia ter novidade na situação do Arias, e o GE já está trazendo que tem essa novidade que o Fluminense não cobriu. Mas agora o Palmeiras também tem que correr atrás do jogador para acertar termos pessoais, salários, duração do contrato. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, Bruno Prado. E são 3 ótimos jogadores. Acho que qualquer um deles seriam ótimos reforços, acho que para qualquer time aqui no Brasil. O Nino é um zagueiro muito bom, campeão de Libertadores com o Fluminense, já chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Danilo, no próprio Palmeiras, tem uma história, campeão, e começa muito bem o campeonato. Ontem fez gol de novo, né? O Botafogo perdeu para o Grêmio, mas fez gol, já tinha feito gol na estreia contra o Cruzeiro. Ele está jogando um pouco mais à frente com o Anselmi, ele joga com 3 zagueiros, e ele tem uma liberdade de chegar à frente muito grande, né? Ele está entrando na área, está até jogando um pouco diferente do que jogou no Palmeiras. Ele fez isso algumas vezes no Palmeiras, mas na maior parte dos jogos ele jogava mais atrás. Mas ele está muito bem, é um jogador muito bom. E o Arias também, campeão com o Fluminense. É um jogador que, enquanto esteve aqui no futebol brasileiro, foi um dos melhores da posição na própria Copa do Mundo de Clubes, que foi a última competição que ele disputou pelo Fluminense. Ele foi um grande destaque. Para mim, individualmente, acho que ele foi o melhor jogador de um clube brasileiro naquele Mundial. Ele foi um grande destaque naquela competição. Então, se o Palmeiras conseguir alguma dessas contratações, é excelente. E a negociação, você deu as notícias, né, do Nino, do Danilo, né, do Arias, o que hoje tem nesse momento. É muito o que o mercado manda. Por que é difícil trazer o Nino? Porque o Zenit não precisa de dinheiro. Quando você vai negociar com alguém que não precisa de dinheiro, é complicado, é mais difícil. O Cruzeiro tirou o Gerson do Zenit, mas teve que pagar quase 30 milhões de euros para tirar o Gerson lá do Zenit.
Então é duro quando você negocia com alguém que não precisa. Então, não quero vender o jogador. Não vende, não preciso. E se eu vender, vai ser por uma grana assim absurda. Então é difícil negociar com o Zenit, negociar com times da Arábia Saudita. Aqui no Brasil é difícil tirar jogador do Palmeiras, tirar jogador do Flamengo. Não são times que têm uma necessidade imediata de vender. Aí os outros, né? O John Arias tem a situação do Wolverhampton, que está praticamente rebaixado, e o Arias, ele joga bastante lá, mas não é um cara essencial, um cara que às vezes é titular, às vezes é reserva, então não é um cara assim que, né, é fundamental para o Wolverhampton ter o Arias para voltar à primeira divisão, ou ainda sonhar em não cair, que é impossível praticamente. Então ele não é um cara essencial para o time. O Wolverhampton, assim como todos os times da Premier League, tem grana, mas dá para negociar porque não é um cara essencial. E o Danilo com o Botafogo, né? Você trouxe que o Textor, por enquanto, disse que não vende, mas aí eu acho que se alguém insistir, em algum momento pode dar alguma coisa. O Botafogo é uma interrogação. Fora de campo, é uma interrogação, não dá para saber. O Botafogo precisa de dinheiro, não precisa? O Botafogo é o Textor que vai mandar daqui a um mês ou não é? Então, com os jogadores do Botafogo, acho que nesse momento, se alguém quiser mesmo insistir, tentar, é possível que em algum momento dê jogo. Eu estou mandando para o Kaique Lima, na coordenação do Bate-Pronto aqui, o tweet, né? O que escreveu o empresário do Danilo, um dos representantes do Danilo nas redes sociais, porque ele é cobrado por um torcedor do Botafogo que diz, tá uma forçação aí, os caras estão querendo colocar a todo custo o Danilo no Palmeiras. E ele respondeu, o torcedor do Botafogo, ontem à noite, né? Disse que o Danilo está feliz no Botafogo, que o Danilo vai continuar no Botafogo. Thiago Salles, ele mesmo. Estou mandando aí para o nosso Kaique Lima. E aí ele escreve o seguinte: meu amigo, Danilo veio para o Botafogo, está feliz, vai continuar. Agora todo mundo julga agente de futebol. Aí na hora de pagar os agentes, temos o direito de cobrar um acordo que nunca foi pago. Todo mundo tem família e ninguém está com sacanagem não. Foi o que escreveu um dos representantes aí do Danilo nas redes sociais. Já ouvi isso de empresários que participam de negociações com o Botafogo, desse entrave no quesito de comissão, de não receber, ou de receber muito depois daquilo que tinha sido previamente combinado, acordado. E o Thiago Salles, um dos representantes do jogador, deixa claro aí que, na hora de pagar os agentes, temos direito de cobrar um acordo que nunca foi pago. Flávio Prado, então aqui, algumas atualizações, né, sobre essas procuras do Palmeiras, essas tentativas do Palmeiras no mercado da bola, Flávio. O Palmeiras ele investiu altíssimo e aí não teve o retorno que se esperava no ano passado. E no ano retrasado também não. Os 2 anos somados ganhou só um campeonato paulista, ou seja, não ganhou nada. Agora, o fato do Palmeiras ser um time com dinheiro na praça é um complicador. Vamos especificamente olhar o João Arias, de tudo que foi dito aqui sobre ele, é o referendo. É um jogador realmente importante, diferente. Mas ele saiu daqui do Fluminense há 6 meses por 17 milhões de euros, o Palmeiras está pagando 25. 8 milhões de euros mais caro. E a maior contratação do Fluminense é o Canóbio, né? Ainda é o Canóbio. Meu Deus do céu. O Fluminense pagou 8 milhões de euros. Pô, que inflação é essa? Que investimento é esse? Que inflação é essa, pô? Nossa Senhora, você paga vendido por 17 há 6 meses e agora paga 25. Sabe, os negócios assim meio malucos, né? O negócio você fala, pô, como é que valorizou tanto o jogador num time que está para ser rebaixado? Não, que está rebaixado. Não é que ele chegou lá o Hendrick. Pô, o Hendrick saiu do Real Madrid depois de 5 jogos ele está valorizado. Agora, gente do céu. São uns negócios meio doidos. Então, uma coisa é o jogador em campo, que eu acho que acrescenta realmente, e outra coisa é essa coisa absurda, né? Isso não é nem inflação. Que raio de negócio é esse com essa valorização toda? Então, realmente, eu acho o valor, assim, se fosse uma coisa solta, tipo assim, o jogador está no Fluminense e o Palmeiras oferece, sei lá, 20 milhões de euros pelo jogador, eu até acharia alto, mas é que tem um negócio recente. Você não tem referência, eu não tenho, pelo menos, né? A gente não sabe. O mercado do futebol é muito louco, os valores são muito malucos, cada hora eles estão mais assombrosos, mais altos, mais ainda quando uma transação é internacional. Mas eu achei, assim, nossa, uma valorização absurda para um jogador que não fez nada. Ele está num time que não mostrou performance nenhuma. Por que custa 8 milhões de euros a mais? E aí, tipo assim, não, mas tem que trazer o jogador, é vida ou morte? Não acho. Não acho que é vida ou morte, não. Eu acho que se você
Puder ter o Arias, pelo valor que ele custou, já seria um negócio legal, já seria muito alto, ou até por empréstimo. Agora, é meio que vida ou morte. Traz o Arias ou ninguém, né? Arias salvará a minha vida. E não é bem assim. Achei os números assombrosos. A gente não tem acesso e está baseado naquilo que você está falando. Mas um jogador, 17 milhões, 6 meses depois, estava no time que está praticamente na segunda divisão, e volta com 8 milhões a mais caro de euros, e obviamente vai querer ganhar mais e tal. Eu consigo ficar meio estranho esse tipo de negócio, eu acho esquisito. E o Abel Ferreira falou que tem muito jornalista focando só em Palmeiras e Flamengo e esquecendo dos outros times. Vamos ouvir o Abel Ferreira então, logo após essa goleada do Palmeiras por 5-1. O Abel Ferreira fala, você acompanha aqui na PAN. É o nosso próximo adversário, tem ganho muito. No ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, não é? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos, e a prova está aí. Portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo. É só manter a consistência. Por isso, quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo. Isso diz que estas equipas forem super competitivas, como são, quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional. E por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Está bem? Olha o Abel, tem que cobrar também desses times. Mas o Corinthians no ano passado no Campeonato Brasileiro terminou atrás do Santos. 13º. O Santos conseguiu ficar na frente do Corinthians. O Santos chegou na última rodada com a possibilidade de ser rebaixado. E o Santos terminou na frente do Corinthians. É isso, Corinthians e São Paulo mobilizados, eles podem ganhar do Flamengo, podem ganhar do Palmeiras. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, assim como o São Paulo também foi. E com o Dorival Júnior conduzindo São Paulo e Corinthians a essa conquista, que o Dorival, eu estava acompanhando, de 24 disputas eliminatórias, ele avança em 23. É um negócio absurdo, né? O Dorival em Copas. Mas em pontos corridos também deixa a desejar. Só que assim, é lógico que nós vamos cobrar mais do Flamengo e do Palmeiras, e a gente vai entrar já aqui para falar do jogo do Flamengo, porque são times que investem mais, são times mais organizados. Tem os jogadores, né? A profundidade de elenco desses dois nem se compara a Corinthians e São Paulo. É uma coisa que, assim, eu não sei o que o Abel quis dizer exatamente, eu não sei o que ele pensa, o que está exatamente na cabeça dele, mas ele quis dizer que tem outros times fortes. Uma coisa que eu acho que eu falo muito aqui, acho que entra dentro do que eu comento aqui, que eu acho que causam, às vezes, uma distorção. Sem dúvida, o Palmeiras e o Flamengo, eles são mais cobrados porque eles têm mais dinheiro, eles têm times melhores na média aí nos últimos anos, e principalmente no brasileiro por pontos corridos, que foi o que você falou aqui, eles são os que entram como favoritos. Já aconteceu de perder, Botafogo em 24, Atlético em 21, só que aí é dentro até do que ele falou, de consistência, eles são mais consistentes. Botafogo em 24 conseguiu montar um time para ser campeão e foi, e em 25 já não conseguiu, e é uma interrogação, aí é mais a maneira como o clube é gerido. Os outros têm elenco, não tem um elenco para encarar um campeonato longo, mas para um jogo, como você falou, mobilizados, um jogo isolado, eles encaram numa Copa. Onde eu acho que às vezes distorce, aí acho que aí eu entendo um pouco do que ele quer dizer, é que pelo fato do Palmeiras e o Flamengo serem times, na média, melhores que os outros, às vezes acho que há uma cobrança de que o Palmeiras e o Flamengo eles têm que ganhar de todo mundo. E eles só podem perder entre eles, assim, né? Aí quando os dois se enfrentam, aí um vai ganhar, o outro vai perder, mas eles têm que ganhar de todo mundo. Eles têm que ganhar do Corinthians, têm que ganhar do São Paulo, têm que ganhar do Grêmio, têm que ganhar do Cruzeiro, têm que ganhar do Botafogo, têm que ganhar de todos os jogos. Aí quando eles não ganham um jogo ou outro, ou um mata-mata contra um outro time, eles são muito cobrados. Isso eu concordo. Há um domínio, e os fatos mostram isso, mas acho que há uma distorção, não é uma coisa assim, não, se o Palmeiras enfrentar o Corinthians num mata-mata do Paulista ou da Copa do Brasil, o Palmeiras tem a obrigação de passar. Eu acho que no mata-mata isso fica muito igual.
Tanto que o Corinthians derrotou os dois recentemente. Derrotou o Flamengo no fim de semana, no mata-mata, e derrotou o Palmeiras em 2 mata-matas ano passado. Como o São Paulo, que você citou, do Dorival, também foi campeão derrotando os dois. Como o Atlético Paranaense já eliminou o Palmeiras de competição, já eliminou o Flamengo de competição, o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo ano passado, até outros times sul-americanos. O Olímpia e o Peñarol já eliminaram o Flamengo, o Boca Juniors já eliminou o Palmeiras, o Flamengo já perdeu o estadual para o Fluminense, o Palmeiras já perdeu o estadual para o São Paulo e para o Corinthians. Então, acho que é esse ponto que eu acho que às vezes é distorcido. Assim, o fato deles serem melhores na média, às vezes causa uma distorção de que os dois têm a obrigação de ganhar de todo mundo sempre, e não é bem assim.